Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de O Mentor Podcast. Você que está assistindo nós pela primeira vez, não esquece de deixar o seu like aí no vídeo, já compartilha com algum amigo, porque hoje, nesse episódio, pode ter certeza que vai sair dicas valiosas no ramo que a gente vai conversar aqui. É um convidado de muita honra, já conheço o Lar há alguns anos, inclusive ele participou do começo da minha jornada empreendedora também, e é muito bom receber ele aqui. Vamos lá, ó. Antes de tudo, já quero deixar aqui nossos agradecimentos especiais ao nosso patrocinador oficial, Casa Pro Home Service. Você que quer empreender em um mercado validado, um mercado que funciona há anos e que tem alta demanda, você precisa conhecer o modelo de negócio da Casa Pro Home Service. É uma rede de profissionais para manutenção residencial. Lá eles contam com profissionais de diversos setores. Piscineiro, jardineiro, marido de aluguel, encanador, eletricista, instalador de ar-condicionado, enfim. É uma rede enorme que você pode investir e começar o seu negócio da forma correta. Vamos lá então, vamos apresentar ele aqui, ó. Eu estou aqui com o Lair Francisco, sócio proprietário da Refrigás, empresário há 36 anos no segmento de refrigeração, formado em administração, pós-graduado em marketing, já foi professor da IT e da ETEC. Lair, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Bom dia. Bom dia para quem está assistindo. Lair, já vamos começar aqui com uma pergunta que eu acredito que todos deveriam aplicar isso que você vai falar para poder começar da forma certa. Muitos empresários contam sobre o sucesso, sobre os lugares que acertaram e tudo mais. Mas eu gosto de começar o nosso podcast com uma pergunta diferente. Eu queria que você falasse pra gente, Lair, qual foi seu maior erro no empreendedorismo? Nossa, eu acredito que quem empreende, né, todo empresário, ele comete vários erros, né? Tem grandes erros, pequenos erros, mas na vida, assim, é uma sequência. Então, é acertos e erros, né? Geralmente, eu vejo que o empresário, ele é aquela pessoa que ela quer fazer a diferença, ele quer, então, ele tem muita ideia e isso aqui aí, quer pôr as ideias em prática, né? Então, você acerta aqui e erra ali e vai. Eu acredito que um dos, né? Vamos falar assim, um dos meus erros foi fazer a transportadora, né? Criar uma transportadora para distribuir. Nós tínhamos na Refrigás todo um sistema de distribuição que era próprio, né? Nós fazíamos a venda e a entrega. E aí, devido a isso e devido à quantidade de veículos que utilizava para venda, entrega e voltavam vazio esses veículos, na minha cabeça eu falei, não, eu vou montar uma transportadora, porque eu tenho diversos veículos indo para todas as cidades aqui da região e eles voltam vazio. Então, se eu conseguisse adequar esse transporte, eu conseguiria, pelo menos, fazer um transporte bom, de qualidade e com preço competitivo, né? E ajudaria a pagar o custo do meu transporte. E não foi o que aconteceu, né? Não foi o que aconteceu. Na verdade, o que aconteceu foi que é, a gente continuou fazendo, só que aí a hora que nós captávamos alguma carga, tinha que entregar num lugar distante. Aí aumentava o custo. Aí a outra carga em outro lugar. Então, aí, ao invés de diminuir o meu custo, como era o meu projeto inicial, né? Diversos erros no processo que houve, e eu acabei aumentando o meu custo, né? Acabou E onerando todo o processo. onerou o processo, É sim. porque o seu negócio principal era fornecimento de peças, né? Sim, Peça. E nisso daí você inclui o ar-condicionado também ou não? sim, Nesse peças, transporte? suprimentos, né? Tudo. Uhum. Você acabou mudando um pouco É, o business ali, né? Porque é. transportador é diferente, né? Não Sim, adianta. Você sim, acha que se aí... você tivesse ali ficado ali com a loja e terceirizasse isso, seria melhor? Sim, sim, que é o que nós fizemos hoje, né? Hoje está terceirizado toda a distribuição, tudo, e hoje acabou esse custo enorme que a gente tinha, né? Que acabava gerando um prejuízo grande para a empresa, né? Bacana. E o legal do empresário é que ele precisa identificar o erro e mudar rápido, né? Então, uma das coisas que eu aprendi muito e estou aprendendo ainda muito agora, hoje, a Refrigás faz parte do Grupo Leveros, né? E o Tiziano Filho é o
o CEO da Leveros, e muito eu aprendo com ele. E uma das coisas que acontece que erra, né? Não existe só acerto, né, na vida da gente. Isso aí. É a velocidade que você corrige seu erro. Eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi muito e estou Bacana. aprendendo muito. Você não pode ficar insistindo no erro muito. Eu acredito que sim, e eu vejo isso hoje, né? Eu enxergo isso melhor hoje. Então, tá errado, isso aqui não deu certo, tá, já. Independente do prejuízo que ele dê para você interromper, você já interrompe, porque é melhor sangrar pouco ali do que ficar sangrando um pouquinho até, de repente, um buraco grande, Sim. né? E a gente vê no mercado que isso acontece muito, porque não, e fica insistindo, 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 e acaba só aumentando o prejuízo, você entendeu? Sim, Você, sim. não, vamos tentar de outro jeito, então vamos melhorar aqui, melhorar ali, e isso acaba só piorando mais ainda. Então, se você estancar, né, O o sangramento. sangramento, você consegue dar tomar uma atitude mais correta para a empresa. Bacana, bacana. E lá eu vejo que, apesar da sua maturidade nos negócios, você já está com a Refrigás há 36 anos. Sim, Você é uma pessoa que pensa totalmente diferente. Diferente assim que eu falo. O normal de uma empresa é o quê? Uma empresa ou ela é herdada, ou ela é vendida. Quem fala isso daí é o Flávio Augusto. Ela é herdada, é vendida ou ela quebra. sim, Você vem de uma família de empresários. sim, Você, seu pai, sua mãe, começou sim, lá, que a gente sabe é a Dolar, né? Que é sim, uma empresa no ramo de refrigeração também. sim. Ao invés de você herdar a empresa deles e continuar no negócio, você preferiu abrir a sua. E agora você passou também por uma transição, que ao invés de você passar o bastão, passar a sucessão, você vendeu a empresa, também é uma parte da empresa. Sim. Conta um pouquinho pra gente como foi esse início lá, quando você começou a É, trabalhar. sim, Por que não ficar na empresa dos pais? E aí sim. você decidiu abrir a Refrigás. Conta pra gente um pouquinho. Isso aí isso aí realmente foi uma decisão minha, que na verdade eu trabalho com meu pai desde os 12 anos, naquela época podia, né? Ainda mais na empresa da família, então entrei na Dolar como lavar peça, normal de lavadora tal, então eu ficava lá lavando peça, ajudando, aprendendo a montar a lavadora tal, na época consertar a geladeira, consertar a máquina de lavar roupa, né? Aí, quando eu cresci, fiz meus 18 anos, fui para a gestão da empresa, né, com meu pai. Então, eu e meu pai fazíamos a gestão lá, com a minha mãe junto, né? Minha mãe também sempre tocou muito a empresa. E aí foi andando, foi aí minha irmã cresceu, minha irmã casou, aí o meu cunhado foi para dentro da empresa junto. E aí, na minha visão, é assim, a empresa ela não tinha pote para sustentar três famílias junto, né? Porque você conhece empresa familiar, e eu na Sim, faculdade estudei bem isso, né? Então, a empresa familiar acaba tendo, um pensa de um jeito, outro pensa de outro, tem que ter muito lucro para dividir por três famílias, que não é um, né? Então foi aí que eu tomei a decisão de abrir a Refrigás. Você entendeu? Eu falei, não dá. E eu, para não concorrer com a Dolar, que era o ramo de. Aí eu falei, eu só vou fornecer peça e suprimento. a Fica. Dolar na época ela fazia parte de manutenção também? Ela faz, né? Até Ela faz hoje ela ainda? faz, só manutenção, né? Eles Ah, fazem, tá. eles têm alguma coisa de peça mais especializado, como uma loja autorizada, mas o forte deles é manutenção, assistência técnica, né? Eles são muito Entendi, fortes em entendi. E aí assistência técnica. você, para não O Dólar tem mais chocar de 50 tanto, anos, né? Então, 50 anos? tem mais de 50 anos. Bacana. Seu pai que fundou. Meu pai que fundou. Legal. Meu pai E aí, que para fundou. não chocar, você decidiu abrir a Refrigás no ramo de Sim, peças e isso, suprimentos. isso. Qual que era a minha ideia na época? Meio megalomaníaco, né? A gente novo. Então, o que que E o eu... empreendedor quer revolucionar, né, Lair? Não sei se Não, não tem. você foi assim É também. isso, Eu, né? quando comecei a empreender, eu queria revolucionar, queria reinventar a roda e tudo É mais. bem isso, né? Bem isso. Na época, que eu pensei? Eu falei, bom, se eu crescer a Dolar, por mais que eu cresça, eu vou depender de técnicos, tal. Você não consegue ter uma estrutura de, sei lá, 50, 60 técnicos e trabalhando e atendendo. Eu ia ficar literalmente doido, né, com isso, né? Aí, o que veio na minha cabeça? Falei, ao invés de eu ter os técnicos trabalhando para mim, eu vou fornecer para esses técnicos. Porque aí, de um jeito ou de outro,
a gente vai estar participando do mercado, né? Então a gente vai conseguir um share do mercado muito maior, você entendeu? Porque eu ia conseguir, por mais que eu me dedicasse, eu ia conseguir, vai, 40, 50% do mercado e também com muita luta e tudo, né? Então, eu falei, não, eu vou fornecer para essas pessoas que compram, que vão na casa dos consumidores, que eu vou dividir, né? Aquele ganha-ganha, Sim, né? Eu, sim. eu gosto muito dessa frase, o ganha-ganha-ganha, né? Eu ganho, você Todo mundo ganha e o ganha. cliente ganha, todos ganham, né? Que tem que ser assim o negócio, né? Então, o que que eu pensei? Eu falei, bom, eu fornecendo peças com um preço competitivo, de qualidade para os técnicos, e eles trabalhando com os clientes, então, qualquer coisa que, por exemplo, aqui em Pederneiras, praticamente, a pessoa que quebra um aparelho eletrodoméstico aqui em Pederneiras, há uma grande possibilidade da peça que está sendo usada lá ter sido comprada na Refrigas. Sim, Você está entendendo? sim. Então, quer dizer, eu estou presente, eu ampliei o meu share, ampliei o meu negócio com a terceirização do negócio. E a possibilidade de escala também não é muito maior, né? Sim, Fornecimento de peça. É o que sim, você falou. Teria que ter 50, 60 técnicos. sim. Na peça, não. Eu cheguei a ter 130 colaboradores. Hoje Então, diminuiu um pouco, que agora com a parceria, a gente terceirizou algumas áreas da empresa, tal, a parte de transporte, né, que a gente parou, que estava dando muito prejuízo. Então, mas olha o tamanho da escalada e agora é mais fácil até de crescer, né? Você vê, nós estamos agora só para falar de crescimento, a gente está com a loja em São Paulo, está abrindo uma loja em Ribeirão, tem o projeto da loja em Recife que está pronto. Então, são várias passos que vão ser várias dados possibilidades. e mais fácil, né? Não tem aquela assistência técnica do cara consertar pecinha por pecinha, o técnico ir na casa do cliente. Imagina, quando que eu ia conseguir ter loja em Bauru, Marília, São Carlos, Três Lagoas, com técnico e assistência técnica? Não O tem. bom da parte técnica, Lar, é que a margem de lucro em cima de um serviço é gigantesca, Não, né? Se a gente for sim. comparar com peça, é um pouco menor. Muito menor, não é um Muito pouco menor. menor. É A gente muito. sabe bem disso que não dá para você... Porque assim, o mercado ele dita o preço, né? De peça. Sim, Não adianta. Hoje o cliente ele tá pesquisando na Refrigas, ele tá pesquisando na internet, sim, tá sim, pesquisando concorrente. sim. E eu acredito que na época também tinha concorrente em Bauru, né? Sim, Quando você sim, abriu. sempre teve. E Na época que eu abri, tinham 5 concorrentes. 5 concorrentes. Cinco Você tava com o concorrentes. quê? 19 anos? Eu tava com. Não, com 26. 26 anos. 26 Novo, anos. então. Vamos parar com esse negócio de idade, porque Então, esse negócio de idade aí. não vamos revelar a sua idade. Não Melhor vamos já, falar que passou um pouquinho dos 50, um pouquinho mais. já Então, não é bom revelar. Viu, deixa pra mas lá. 26 anos no mercado novo, com 5 concorrentes na cidade, acredito que foi um desafio gigante, né? Por mais que você tenha tido assim um ensinamento Ah, sim. ali Uma na base loja muito dos seus grande que pais, meu uma pai me base. deu. Só que quando a gente sabe que quando a gente vai pro campo de batalha, É a gente diferente. encontra leões que a gente não sabia que existia. Sim, sim, Como sim. foi para você, novo, assim, empreendendo, investindo num ramo que Olha, como todo empresário, né, a gente tem muito sonho, né? A gente sonha muito, tem muita ideia e você vê as falhas as oportunidades no mercado. Então, por exemplo, eu vi a oportunidade de uma distribuição regional, você entendeu? Aí não foi à toa que eu com um ano eu já mudei a loja de lugar e fui lá para perto da rodoviária. é onde está hoje? Ou não? Não, não. Ainda não? Hoje subiu um pouquinho, né? Mas é por causa de tamanho mesmo, né? Certo. Mas eu já fui perto da rodoviária. Mas por que que eu fui perto da rodoviária? Porque eu tinha muito cliente que vinha de ônibus para comprar peça da região, de Duartina, de Lençóis. O pessoal vinha, né? De ônibus, buscar peça na época. Então eu falei, vou ficar perto da rodoviária, que aí da rodoviária fica fácil para os clientes atender. E aí que surgiu a ideia de eu começar a entregar. Só que, como eu sempre estudei muito, e principalmente a parte tributária e tal, aí eu falei, não, ele tem que sair daqui já com a nota tirada. Não dá para sair, fazer igual o pessoal fazia, enchia a perua e saía distribuindo, né? Antigamente tinha muito isso. Sim. E na minha visão, isso era errado. Eu falei, não tem como você controlar, além de não ter como controlar a parte tributária fiscal, também não tem como controlar a pessoa que está lá. Você entendeu? Você vira
Então, foi um processo que eu fiz diferente. Eu falei, não, vocês ficam ligando, né? E aí vai entregar no dia seguinte. Que era o processo que a gente fez e faz até hoje, né? Liga e vai entregar. Então, que isso foi um grande diferencial na época, porque ninguém fazia isso, né? De ligar e depois ir entregar. Até E porque a Refrigás ela foi fundada em 989. 1989, ou seja, não tinha um WhatsApp, não tinha Não, internet, não. era o telefoninho mesmo. Telefonão, né? Porque na época eu acho que devia ser grande Não, também. e eu conto isso às vezes para as pessoas ficam meio assim, falando, nossa, eu lembro que na época eu gastei uma fortuna, logo que eu abri a empresa, em Ah, um fax. olha só. Porque na época a empresa que tinha fax era, não, o cara já tem fax. Você tá entendendo? E aí, para eu ficar bem, eu era nada, né? Sim, Quem pequeno. era eu, né? Era eu e duas prateleirinhas. Mas eu tinha o fax. Por quê? Porque o pessoal em São Paulo, os grandes atacadistas na época que existia, né? Muitos já, a maioria praticamente fechou, mas os atacadistas da época, não, ó, passa por fax, né? Então, aí é muito engraçado, porque passa o fax, aí liga pra, ó, você recebeu o fax, Então, né? pra quê, né? Pô, já era mais fácil falar no telefone, mas era, acho que, uma cultura, né? Sim, sim, era cultura. Da época. Antigamente, né, na época, aqueles fax antigos e tal. E eu lembro que foi uma coisa que eu pensei, falei, não, aí o pessoal lá não vai vir ver a empresa, ver o tamanho da empresa, mas se tem fax, eles já vão ter um respeito diferente. E realmente Sim, e aconteceu. tinha. E tinha, total, Lá no total. começo você comprava de atacadista, então, né, Sim, Larry? sim, E sim, hoje você é o sim, atacadista. sim. Sim. Você traçou alguma estratégia para se tornar a empresa que é hoje ou foi tudo acontecendo? Como foi? Foi algo pensado? Foi Sempre, pensado. então você sempre traçou estratégia. Sim, 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 sim. Eu Porque sempre, hoje você se tornou referência, né? sim, Interior graças a Paulista, Deus. Refrigás hoje é referência. Quantas lojas hoje? Hoje nós estamos com cinco, tá abrindo a sexta loja, né? E uma na capital, em São Paulo, né? E como eu disse, o restante aqui no interior, né? Marília, São Carlos, Bauru, que é a matriz, Três Lagoas, né? São Paulo e agora Ribeirão Preto, que a gente está praticamente tudo certo para abrir em Ribeirão praticamente até o fim desse mês, eu acho que já sai. Tá dependendo só que agora, como é Refrigás SA, né, não é mais limitada, Hum, então aí tem uma burocracia um pouco maior, tem que aprovar na CVM, tem legal. uns trâmites um pouco diferentes, A então loja lá já tá montada. já está montada, já está Só falta montada. abrir as portas, então. Falta só pôr as peças e abrir as Boa, portas. É que boa. enquanto não sai toda a documentação, não pode Bacana. mandar mercadoria para lá. Larry, agora você tocou num assunto bem bacana, bem importante, porque assim, você participou de uma jornada muito extensa de mudança do consumidor. Lá atrás, você falou, o consumidor vinha de ônibus comprar as Sim, peças, por isso que estava perto da sim, rodoviária. E hoje nós vivemos numa era de tecnologia, onde as pessoas mandam no Zap um pedido, isso, liga, telefone ou compra até pela internet. sim, Como foi para você participar de toda essa jornada e se reinventar? Porque eu acredito que isso é importante, né? sim. O empresário, o empreendedor, ele precisa se reinventar, porque senão ele fica para trás. Sim, Você falou aqui que os atacadistas lá de São Paulo que você comprava, é, a maioria fechou. fechou. Por quê? Porque não acompanharam a evolução do mercado, né? Não tiveram essa, não entenderam a mudança, né? Eu acredito. E como foi para você? Como foi para você migrar por todos esses cenários e tá sempre se modernizando? Para falar a verdade, eu sempre fui muito fã de tecnologia, né? Então, logo que eu abri a empresa, na época, eu tinha já. Bom, quando eu trabalhava com meu pai, eu já. Não existia esse negócio de computador, eu já pus um computador. Aí meu pai me deu um computador, não, então põe. Aí eu comecei a cadastrar produto e tal, mas isso. Quem escuta isso hoje dá risada. Mas você pensar isso há 40 anos atrás, 50 anos atrás, meu, quem tinha computador há 50 anos atrás? Você tá Só as entendendo? grandes empresas, São grandes bancos, né? empresas. Era aquele. Foi o primeiro PC que teve, foi aquele. Como que era? Até esqueci o nome. Era da Prológica, se eu não me engano. Tinha não tinha, você entendeu? Era uma Sim. coisa muito.
Eu acho que era no Windows ainda, não era no... Não existia o Windows. MS-DOS, Era DOS, não existia, era aquela tela preta, não MS-DOS. existia o Windows ainda. O Windows veio já muito lá na O Windows frente. veio em 94, né? É, 94, lá na frente que veio, você vê. Já tinha praticamente 10 anos depois, veio o Windows, veio o Google, aconteceu anos depois. E o Você pessoal não entendeu? te chamou de louco na época? Poxa, o larga aí querendo colocar computador em lugar que não precisava. Olha, tinha uma coisa que né? Não, porque eu gostava de já ter tudo organizado, tudo ali controlado, né? E quando eu abri a Refrigás, uma das primeiras coisas que eu fiz, eu já tinha o computador, aí já tinha, os computadores estavam um pouco mais. Na época eu fiz uma parceria com um amigo meu que é lá da IT, né? E aí ele desenvolveu um sisteminha tal para tirar os pedidos tal. E na época era uma caixinha assim que você digitava o código da peça, aparecia o nome da peça e o preço. Então aí eu já aboli a lista de preço. Porque quem é mais novo não sabe o que é aquelas listas de preço que ficava procurando preço, horas o vendedor procurando preço. Você tá com quantos itens hoje no estoque? Nós estamos com 6.400 itens, Imagina mais uma ou lista menos. de preço com 6.000 não, itens, se ficar procurando ali para inviável. passar um orçamento, você demorar um... Não, inviável, não existe isso. Mas antigamente era assim que funcionava, né? E aí era lançamento, um certo de um padzinho assim, que era um visorzinho que saía só o nome da. Você digitava o código, aí saía o nome da peça, né? O código, o nome da peça e o valor, né? E ficava ligado ao computador. E aí eu tinha dois desses no balcão e o computador que ficava ligado, e a gente começou assim, e foi bem bacana essa mudança. E de lá para cá só evoluiu, né? Ou seja, então o empresário ele precisa estar ligado às tendências, à tecnologia, Sim, sim, isso aí é o não, básico, é o né? básico. A tendência do mercado você estar antenado é uma coisa que é parte do empresário, né? Eu acredito que o empresário que ele não está antenado, que ele não está vendo as movimentações do mercado, né? O que aconteceu com os táxis quando entrou o Uber? Você entendeu? Tá em extinção, né? Táxi. Você Acredito entendeu? que em breve a gente não vai mais ver táxi pela rua. Você entendeu? Então, e táxi, eu tinha um tio que ele era taxista e ele criou os filhos dele tudo com o táxi. Você entendeu? Ele tinha um ponto de táxi lá na Bela Vista, então em Bauru, e você entendeu? E tudo bem. E era essa a vida. Você entendeu? Olha como mudou. Quem que vai criar os filhos hoje com táxi? Hoje com Uber, né? Eu acho Com que Uber. Então, tem gente que queria ter mais. Eu acho, não é mais igual como antes, né? não é, era outra pegada, você entendeu? Tem um amigo meu, que para você ver como não faz tanto tempo, as mudanças são muito rápidas. Um amigo meu fez faculdade comigo, ele abriu na época uma rede de táxi VIP de luxo, sabe? Depois que a gente se formou, tá, uns 5 anos depois da nossa formatura, ele abriu uma rede de táxi VIP, que ele fazia transporte de pessoal mais idoso, pro aeroporto, sabe? Sim. Era um táxi um pouco mais é, premium, vamos dizer assim. E hoje? Você tá entendendo? E para você ver como que as mudanças são muito rápidas, né? Então, eu acredito muito que o empresário ele tem que estar focado, né? Em entender com o que está o segmento dele. Ó, tem um lançamento, não sei o quê, e parará disso, daquilo, né? Eu brincava muito com o meu dentista, né? Eu falei, ó, daqui uns dias vou inventar um remedinho que você toma e cresce o dente, né? E o meu dentista falava, você tá louco? Como que vai acontecer isso? Eu falei, ué, a gente teve a primeira dentição, a segunda dentição, e depois toma um remedinho e tem uma terceira, né? Aí ele, né, não existe isso, não sei o quê. Já existe essa tecnologia lá no Japão, já inventaram. Tá, tudo bem, vai demorar ainda uns 10 anos, 20 anos para acontecer, se acontecer. Porque tem efeitos colaterais, tudo, tem tudo. Mas não é loucura. Não é loucura? Você vê hoje, Não é loucura. cirurgia. O médico Né? está operando à distância com um robô. Então eu vejo que a tecnologia ela está invadindo todas as áreas. Todas as áreas. Não tem nenhuma área que está, tipo, Blindada, né? Não blindada. tem uma área que tá blindada. A não ser uma prestação de serviço. Sim. Hoje eu vejo instalação de ar-condicionado, por exemplo, Lar. Cara, não tem como inteligência artificial substituir isso. Não tem Não. como. Por exemplo, uma torneira na sua casa ela quebra, precisa ser trocada.
A Sim, tecnologia não tem como sanar essa dificuldade. Então, é um setor que sempre vai existir, né? sim. Parte de prestação de serviço. Inclusive, você que está assistindo nós, se você quiser investir em um mercado validado, através de uma rede de franquias, nosso patrocinador especial aqui, Casa Pro Home Service, já clica no link aí, clica no QR Code e você vai conhecer essa estrutura de negócio fantástica para você poder empreender em um dos mercados que mais crescem no Brasil. Lar, no começo você falou aqui que você, como uma forma de alimentar esse mercado de técnicos, você montou a loja de peças Sim. e suprimentos. Hoje, com 36 anos já de mercado, conhecendo muito bem o setor que você atua, qual você identificaria a oportunidade que você está olhando? Quais são os planos da Refrigás para o futuro? Olha, eu acredito que hoje, né, como já não é de hoje, já é de algum tempo atrás, o ar-condicionado é um produto que, se você comparar, por exemplo, o Brasil com outros países desenvolvidos, o índice de refrigeração aqui é perto de zero, perto de um índice de refrigeração dos Estados Unidos, de uma Europa. Você fala de ar-condicionado? De ar-condicionado, de refrigeração, que inclui o ar-condicionado. Você acha então que poucas pessoas ainda têm ar-condicionado em casa? Como você tem Muito essa poucas. leitura de mercado e de quantos por cento hoje das pessoas Eu têm? não, eu estaria falando besteira se eu falasse em porcentagem aqui, mas que eu não lembro números de cabeça. Ah, Mas mas é pouco. é muito pouco, é Ou muito seja, é um pouco, mercado que pode crescer muito ainda. muito. É um mercado que tem muito a crescer, é o de ar-condicionado e não só ar-condicionado, como refrigeração. Quando eu falo refrigeração, eu falo de câmara frigorífica, eu falo de um tanque de leite para lá na roça, o cara tirar e já refrigerar o leite. Eu falo, é um mercado que não para de crescer. Por quê? Por exemplo, tem um estudo feito, uma vez eu li uma reportagem sobre isso, que o estado da Flórida, nos Estados Unidos, só se desenvolveu depois que o índice de refrigeração do estado da Flórida aumentou. O que que é? Além dos ar-condicionados, tudo, conforto térmico, a parte de refrigeração como um todo. Que a gente fala, não, refrigeração é ar-condicionado. Sim, o ar-condicionado é o carro-chefe, ok. Mas e as câmaras frias? E o produto resfriado? E o produto não estragar? Por quê? É essencial hoje. E Porque cada hoje vez em mais com o calor, casa a gente usa geladeira. usa, Mas né? essas grandes empresas, esses produtores rurais, eles não usam geladeira comum, né? Não, Já é não. câmara fria. Já é uma câmara fria. Hoje nós temos na Refrigás uma câmara fria pronta entrega. De pequena, média e grande. Que são o que nós fizemos, que é uma forma da pessoa pegar parece um geladeirão, só que é uma câmara fria, e liga na tomada. Ah, então ela já vem montada. Já vem montada. Você entendeu? Porque hoje a refrigeração é fundamental para as pessoas. Antigamente conservava, tinha muito pote de conserva na época da minha avó, né? Sim. Era pote de conserva, conservava-se em sal, carne tinha um nome lá que punha sal salgava a carne, né? Carne de sol que falava. Então Sim. é, conservava-se de formas diferentes. Hoje não, hoje é tudo refrigerado. Você entendeu? Então o índice de refrigeração cada vez mais está aumentando. Bom, haja vista que você vai no mercado hoje, nos supermercados hoje, as áreas refrigeradas são absurdas. Antigamente não era assim. O que mais que tinha? No máximo uma ilha ali com alguns produtinhos, não era? Sim. Sim. Hoje não, hoje é aquela parede de refrigeração, de equipamentos, de câmaras frias, que aquilo lá também faz parte parece um geladeirão, né? É uma câmara fria. Então, hoje você compra uma Coca-Cola gelada dentro de uma câmara fria. Quando você vai no mercado, tem lá os refrigerantes, cerveja, tudo gelado lá que você pega, aquilo lá já é uma câmara fria. Antigamente tinha geladeiras, né, com vidro na frente. Hoje já Então, não é mais hoje já é uma geladeira. câmara fria. Hoje já é tudo câmara fria com. Até isso modernizou, né? Sim, sim, é uma câmara fria com walk-in cooler que a gente fala, né? Uma palavra chique, mas nada mais é que os vidros, né? Aqueles vidros que antigamente era porta e hoje a porta pode ser porta e pode ser porta de vidro. Eu lembro até lá em Bauru, quando um posto de combustível colocou esse sistema na loja deles, que foi tipo, era a caverna, né? Você É, só entrava tipo uma caverna que era uma câmara fria, lá você sim, escolhia a sua bebida e sim, saía. Tipo, sim. foi revolucionário. Sim, então, e a refrigeração, eu acredito que
o crescimento do índice de refrigeração no Brasil é muito grande ainda. Tem muito para crescer. E é justamente por isso, então, que você já está projetando expansão em Sim. outras cidades Sim, de São Paulo e até fora até também, fora né? do estado, lá em Recife. Bacana. Por- Porque é um mercado que tem muito a expandir. Bom, se não fosse assim, não estavam vindo tantas indústrias de ar-condicionado para o Brasil, tantas indústrias de refrigeração vindo para o Brasil. O pessoal não é bobo, você entendeu? O mercado lá fora está saturado, não é que tá no ponto, mas aqui tem muito para crescer. E o mercado brasileiro é um mercado muito grande, né? Então Sim, tem muito para crescer na parte de refrigeração. E refrigeração vai ajudar o desenvolvimento do país como um todo, né? bacana. Porque diminui a perca de produto, perca de matéria-prima, né? E isso tudo ajuda muito. Ô, e assim, é notícia no Brasil e no mundo de que a economia do nosso país ela não está uma das melhores. Sim, Nós temos dificuldades aqui na economia, muita. dificuldades na política, nós temos dificuldade nesse cenário de negócios, de empreendedorismo. Nós vemos que enquanto muitas pessoas reclamam, empresários como você tá escalando, É. tá projetando novos lugares, tá crescendo. É, como você identifica o cenário que nós estamos hoje para o empresário que quer crescer? Olha, eu acredito muito que, bom, nós estamos crescendo porque nós temos parceria também, né? Hoje a Refrigas faz parte do grupo Leveros, que é um grupo também que tem um investidor internacional, inclusive americano, né? Hoje a Jeff, que é a investidora da Leveros, e é um grupo que tem um pensamento já proativo maior. E eu acredito muito que o empresário ele não deve ficar naquela caixinha, não, é tudo meu, aquela coisa assim, não, eu não vou. Porque quando você pensa nisso, você pensa pequeno e você não consegue expandir. Então, você tem que fazer parcerias sim, né? Se você não fizer parceria, se você não fizer, não trabalhar junto com outros times, você vai acabar Enfraquecendo. enfraquecendo e fica engessado, né? Você imagina, era eu, tudo bem, eu sempre tive um time muito bom, maravilhoso, pelo amor, não posso nem. Mas era só eu, né? Era eu e tinha que tracionar tudo ia puxando, né? Então hoje não, hoje tem um time, hoje tem uma diretoria, tem um. Tem um Então, grupo de conselho. tem um conselho. Então muda muito a visão e a visão da gente como empresário muda muito E também. você acha que é isso que acaba fortalecendo o grupo e acaba tornando esse cenário que nós passamos pelo Brasil um pouco mais tranquilo? É, Esse fortalecimento que tem de um grupo o, grande. o Brasil não é para amador, né? Isso a gente já sabe, né? Que o Brasil não é para amador. É. Então, o nosso país ele é de altos e baixos assim absurdos, né? Eu gosto de falar. Você me falou da maior dificuldade, aí agora me vem na cabeça que a maior crise que a gente passou, o nosso segmento passou, foi na época do apagão. Foi em Lembra a época do 2000 apagão, do e... Fernando Henrique, que teve aquele negócio de energia, crise de energia, que todo mundo teve que economizar Eu energia? lembro. Foi em 98? Eu Eu não me não lembro o ano que lembro, foi. o ano eu não Foi no lembro. finalzinho da gestão do Fernando Henrique Cardoso. Que aí o José Serra se projetou que ele assumiu essa alavanca aí de fazer essa economia de energia e tal. Então, naquela época, foi a maior crise para o nosso segmento. Por quê? Quem é mais novo não vai lembrar disso e nem participou disso. Mas na época, todo mundo tinha uma ou duas geladeiras em casa. Por quê? É uma geladeira e um freezer. Eu lembro. Você ia no mercado uma vez por mês, fazia aquele carrinho enorme, você entendeu? E ia embora para casa. E E estocava congelava carne. tudo, estocava carne, estocava tudo na sua casa. Por quê? A inflação realmente também galopava na época, né? Tinha altos e baixos de inflação. E você fazia o mercado uma vez por mês. Quando aconteceu isso, o que foi que o pessoal, primeira coisa que o pessoal fez? Não, vou desligar uma geladeira, vou desligar uma máquina de lavar roupa, usar uma menos. Então, quando você usa menos, quebra menos,
Usa menos peça, usa menos suprimentos. E a gente vende menos. Então o faturamento caiu absurdamente naquela época. E aí, como foi? Então, na O que você época. fez? Isso aí é uma coisa que é legal. Como eu disse no começo, meu pensamento, eu gostei muito dessa teoria que eu via, deve ser, vamos falar em datas aqui, Ah, do ganha, 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 né? Aí o que eu pensei na época? Eu pensei assim, eu falei, bom, eu não tenho como atingir o meu consumidor. Eu tenho como atingir o técnico, que é o meu consumidor. Só que eu tenho que pensar no consumidor do meu consumidor, né? que é o cliente final. Que é o cliente final. Eu não atinjo o cliente final, mas quem atinge o cliente final é o meu parceiro, né? Que hoje a gente chama de patrão, porque eles são os nossos patrões, né? Hoje, na Leveros e na Refrigás, a gente chama os técnicos todos de patrões, porque eles são os nossos patrões. Sim. Então eu tenho que pensar no meu patrão. E se o meu patrão não está bem, eu não vou estar bem. Então o que eu fiz na época? Que eu acho que foi muito, muito legal e deu muito resultado. Na época eu tinha uma concorrência forte, tinha uma empresa que mudou ao meu lado na época. Você estava na Dolar ainda ou Não, você já eu estava na Refrigás. Já estava na Eu já Refrigás. estava na Refrigás. Era uma empresa pequena. Era uma empresa Só pequena. tinha Bauru. Só tinha Bauru. E veio um concorrente de fora e montou do meu lado, Poxa. com todas as más intenções do mundo, Sim. né? E o cara tinha 3, 4 lojas na época tal, e não conseguia concorrer, assim, a briga era realmente mais difícil. Mas aí o que eu pensei na época? Eu falei, olha, eu tenho que pensar como o consumidor vai conseguir economizar energia, você entendeu? Sem desligar a geladeira da tomada, sem parar de usar a máquina de lavar roupa, você entendeu? Então, aí eu peguei na CPFL, fiz um estudo, fui numa agência de propaganda, a menina na época me ajudou, fez todo um levantamento junto comigo, tal, e nós montamos as formas que as pessoas conseguiam economizar e ficar na meta, economizar lá 20%, 30% de energia, que na época tinha que economizar cada um, né? Que a conta tinha que ser 20% menor, se eu não me engano, era uma... Sem desligar a geladeira, desligar a máquina de lavar roupa, sem deixar de lavar a roupa da casa dele, Sim. né? E eu fiz uma cartilha com isso. Só que a grande sacada, o que é? Eu não pus a marca da Refrigás na cartilha. Eu deixei um espaço em branco para que os técnicos carimbassem lá a marca dele. Você entendeu? Que legal. Ah, mas você distribuía para todo mundo? Não. Quem comprava a peça ganhava a cartilha. Então ele ganhava um lote de cartilha quando ele vinha na loja, estava comprando com a gente dava os lotes de cartilha. Isso fez com que eu aumentei a venda do meu negócio, porque o pessoal veio na minha empresa, porque aí ganhava a cartilha e ele distribuía para os consumidores dele. E fazia propaganda dele também, porque tinha um carimbo Fazia a dele. propaganda dele que tinha o carimbo dele. Ou seja, todo mundo ganhava. Era um ganha, ganha, ganha. E isso daí Você viu? retornou mais. Na época a gente conseguiu equilibrar, você entendeu? Na época nós conseguimos equilibrar a faixa com essa mudança. Ou seja, toda crise ela tem uma oportunidade, né, Lar? Tem, Muita sim. gente reclama, poxa, aqui não dá certo, aqui não dá pra fazer isso, tem concorrente. Muita gente reclama de concorrente, mas poxa, o que você pode fazer de diferente do seu concorrente para poder ganhar espaço no mercado? É isso. O que eu falo muito assim, eu falei, ó, se você não quer ter concorrente, esquece. Vai trabalhar em qualquer lugar no mundo de colaborador. Você não tem como ser um empresário e não ter concorrente. Ó. Se você abrir um negócio, uma baita ideia, nossa, eu tive uma ideia de plantar uma árvore de bambu aqui com essa pirulinha aqui, ela cresce em 10 dias. Meu, um mês depois vai ter 10 pessoas fazendo a mesma coisa que você. Você entendeu? O empresário ele não tá blindado, né? Não tá blindado. De riscos, de concorrente. Até porque se ele estiver preocupado com isso, sai do mercado, é o que você falou, vai virar Vai pra CLT. casa. Porque se você não tem nenhum diferencial do seu concorrente, tá Acabou. fazendo o que na vida? Sim. Não é verdade? É bem isso. Então, eu acredito que cada vez mais a gente tem que se diferenciar no mercado. E qual que é a diferença que o consumidor sente? Qual que é a diferença que meus patrões sentem? Atendimento. Você tá ali para solucionar o problema para ele. Então, é prestação de serviço. Sim. Por quê? A arruela aqui e a arruela ali é a mesma arruela. É commodity. Sim. Por que eu vou comprar arruela aqui na Refrigás e não vou comprar no João, na Maria e no José? Porque eu vou comprar o ar-condicionado aqui na Leveros e não vou comprar no João, na Maria e no José?
Por quê? Porque aqui você tem o serviço completo, porque você vai ter um atendimento diferenciado, você vai ter um relacionamento melhor. Hoje não tem como gerar tanto valor mais no produto, porque ele se torna um commodity. É. Mas você pode gerar valor na experiência Na que o cliente experiência, tem dentro da isso. tua loja. É. E isso daí faz você ganhar espaços onde o concorrente não entra. Sim. É bem isso. A experiência do cliente hoje é tudo que ele vai ter na tua empresa, que pode ser boa e pode ser ruim. Ah, você então só. Não, a gente bate a cabeça sim. Lógico que bate. Né? Isso aqui não é só acerto, tudo lindo, né? Não é como tá. Não Tem as cabeçadas, né? né? Não é Nárnia, né? Que é tudo lindo e maravilhoso, né? Aham. Então, a gente erra muito, sim, erra muito. Só que a gente tem que reconhecer onde está errando e corrigir. Aí aparece outro erro, aí você corrige, aí é outro. Corrigir rápido, né? A velocidade é muito importante. A velocidade da correção que é muito importante. Larry, agora me tira uma dúvida. Isso daí é dúvida pessoal mesmo. Nós vivemos numa era onde o marketplace, o e-commerce, ele tá muito acelerado. Hoje você compra algo no Mercado Livre, no outro dia tá na sua casa. Em São Paulo, eles estão entregando até no mesmo dia, né? Então, o e-commerce ele funciona muito, as pessoas elas estão com esse novo comportamento, até depois da pandemia isso daí acabou se intensificando. E nós vemos que a Refrigás, ela, por mais que tenha o e-commerce lá, vocês têm e-commerce, né? Sim. Vocês ainda A gente vende no Mercado continuam Livre também. abrindo loja de rua. Que nem você falou, tá com projeção agora, Ribeirão Preto tá pronto. Próxima loja Recife, que tá com o projeto pronto. Poxa, a gente vive na era da tecnologia do e-commerce. Por que ainda abrir loja de rua? Então, É estratégia isso da Refrigás ou não? Não, Abre pra gente. Não, é uma coisa que eu sempre falei desde a época da faculdade, que eu dava aula lá na IT, como eu dava aula de marketing, eu falava, e o pessoal na época estava explodindo o e-commerce há, sei lá quantos anos atrás, não vamos falar em datas. Tava explodindo, foi a época que começou, não, porque vai acabar todas as lojas de rua, porque o mundo vai O pessoal acabar, fala né? isso daí até hoje, que loja de rua vai acabar. Não vai mais existir, vai ser tudo internet. Sim, então. O pessoal esquece que a internet é mais um canal de distribuição. A diferença é essa. Essa é a grande diferença. Por quê? Porque existe o canal de internet, o canal de atacado, o canal do varejo, o canal de distribuição sei lá, de várias formas de vários canais. Então, a internet é mais um canal de distribuição. Entendeu? É que agora eu não me lembrei todos. Mas a internet é só mais um canal de distribuição. Vai ter muita gente que tem, como tem, né? Muita gente que compra na internet. Barará, barará. Não, eu só adoro internet. Mas por que o shopping está lotado? E por que as lojas de rua estão crescendo? Estranho, né? Sim. Por quê? Porque o pessoal não tem a visão do globo do mercado. O mercado não é só as pessoas que estão comprando na internet. Tudo que você compra na internet? Não. Eu não, particularmente. Eu ainda vou numa loja. Por que você vai numa loja? Ah, não, mas tem a não sei o que de sapato. Ah, eu compro sapato só na internet. Tá. Mas a maioria das pessoas gosta de experimentar o sapato, escolher, porque não fica bem de um jeito. A roupa gosta de escolher, não fica bem de um jeito, bem do outro. O eletrodoméstico, não sei o que, o shampoo, você gosta de pegar, olhar ali. Eu vou numa loja de shampoo para escolher o shampoo. As lojas estão aí. Cada vez mais abrindo loja, os shoppings estão cada vez mais abrindo mais shopping. E aí? Então vai quebrar tudo? Por que cara vai investir bilhões para abrir um shopping, construir um shopping, se daqui pouco tempo vai fechar? A internet é muito importante. Nós temos nosso e-commerce, estamos presentes no Mercado Livre, estamos presentes no Magalu, na Shopee. Nós estamos presentes, a Refrigás está presente, né? Como a Leveros está presente, né? Em todos esses mercados. Só que a presença física também é um canal de distribuição e eu ainda acredito que é um grande canal de É distribuição. o principal hoje ainda, a loja física? Sim. Hoje sim. no seu market share, a maior parte está na loja física, nas vendas que acontecem no balcão. No balcão. Balcão e televendas. O televendas é outro canal. Televendas. É outro canal. Né? Eu estava aqui tentando lembrar os canais daquela hora. O televendas é outro canal. Entendeu? E aí? Ou seja, então isso não é uma tendência só para o mercado de refrigeração. Você acredita que loja de rua vai continuar existindo em diversos setores? Em diversos setores, óbvio.
Diversos setores. Porque o e-commerce, ele é mais um canal de distribuição. Que muita gente, eu mesmo, volta e meia, compro alguma coisa pelo e-commerce. Ah, mas você só compra pelo e-commerce? Não, lógico que não. Eu vou lá na loja. Ué, furou o pneu do meu carro ontem, né? Fui lá na borracharia. Ah, é o serviço, mas e aí? O pneu, na verdade, estourou o pneu. Passei num buraco e Ah, desagregou, né? sim, É o serviço. Podia ter comprado na internet e levado para o cara montar. Faz sentido? não faz sentido. Você entendeu? Então, tem loja de rua e tem a internet. Você vai fazer compras pela internet, você vai fazer compras presencial, você vai querer ir ver as coisas, passear, ver, pegar, sentir. Eu acredito que sim, o e-commerce é mais um canal. E O falando, televendas é outro canal. O porta a porta é outro canal. Você entendeu? E sim, nenhum deles deixou de existir. por isso que Ué, a Refrigás, o plano de expansão dela ainda é loja física que para é um, poder abraçar outros setores, outros mercados. sim, que é um exemplo legal. Ah, Quando deu o boom de supermercado, que naquele apagão que teve lá, foi também a grande virada de chave para os supermercados, né? Antigamente, os supermercados não eram a força que é hoje, mas foi exatamente naquela época que virou a chave para os supermercadistas também. Por quê? Porque você não ia mais uma vez no mercado, você ia toda semana no mercado. E eles tiveram uma visão fantástica, enxergaram isso e falaram, não, agora o cara vem sempre aqui, então eu vou diversificar, barará, barará. Porque antigamente o supermercado era só comida. Hoje você encontra tudo no mercado. hoje tem tudo. Ué, mas e a feira? Não ia morrer? Açougue. Hoje os Não grandes ia morrer? supermercados têm açougue. E a gente ainda encontra. Padaria. Não, porque você vai comprar lá no mercado, o pão é mais barato. Ué, então, o que faz sentido esse monte de padaria abrindo? As feiras, eu lembro muito que quando começou esses mercados, não, as feiras vão acabar, não vai existir mais feira livre. Meu, quem não gosta de ir numa feira livre? Tem feira noturna hoje. Eu adoro ir Sim, na sim. feira, ir lá e ver e pegar os produtos e olhar o produto que eu estou comprando na feira. Sempre são diferenciados. Muitas das coisas que a gente ouve hoje, Lar, é especulação, né? Tipo, as pessoas falam sem base. E o comportamento, assim, tipo, feira, açougue, não vai morrer da noite pro dia. Pode ser Não, que no futuro, sim. Mas, poxa, deve demorar 50, 60, 70 anos. eu não acredito que nem 50, 60, Você 70 acredita anos. nisso? Eu acho que não. Eu acho que não vai morrer porque são mercados diferentes, são formas de comprar e de se relacionar diferente. É uma forma de relacionamento diferente. Meu, quem não gosta de ir numa feira comer um pastel? É isso. Entendeu? Ah, não vai ter a feira. Bom, você vai lá, come pastel, aí tem o cara do queijo fresco que o cara produz lá no sítio dele, aí tem o outro que faz. É diferente. Ah, mas você. Pô, todo mundo vai no mercado. No mercado tem tudo, você compra tudo. Mas você também vai na feira. Você também compra na internet. Você também recebe televendas toda hora. Você também. Você tá entendendo? Eu acho que é esse o problema do É, empresário, Lar. O empresário, ele pensa só no, né, que nem o empresário que fala que loja de rua vai morrer e só vai ficar loja de internet. Ele só pensa num negócio específico, um canal de venda. é. Ao invés de ele pensar num todo. Sim. Precisa pensar num todo, Sim. porque quando você pensa em tudo, você tem oportunidade melhor do que de vender. Sim. Você não tá vendendo só pela internet, tá vendendo na loja Sim. física, tá no televendas, você Sim. tá no supermercado, você tá na feira, você tá no Sim. açougue. É Ou isso. seja, É é isso. isso, né? São vários canais de venda. Ah, e o e-commerce? É um canal de venda. Muito bom, forte, fortíssimo. Tarará. Mas não é Pode o ser, único. mas não vai, e nunca vai ser o único. Não é que não é único. Na minha visão, tá? Pelo amor. Não sou eu dono da razão aqui. Mas na minha visão, eu nunca vai ser o único canal de venda. Porque as pessoas sentem a necessidade de ver gente, né? Desde a época de Cristo. Cristo falava, e na Bíblia fala que a gente tem que conviver em comunidade. Sim. E o conviver em comunidade, o que, que Até é? bicho vive em comunidade, né? Por que que a gente vai viver sozinho? Não é Você tá verdade? A entendendo? gente precisa se relacionar. Negócios são feitos de De pessoas. pessoas, de relacionamento. Você tá entendendo? Sim. Pode ser que um segmento ou outro fique mais difícil, como eu falei para você. O táxi hoje, com a criação do Uber, eles vão modernizando, tem as diferenças. Mas sempre vai ter um mercado, como Mas todos o os canais taxista pode virar Uber também, né? pode Como virar. vários fizeram. E Como, estão aí no e estão mercado. no mercado e estão sobrevivendo. Estão Você sobrevivendo. entendeu? De vez ficar reclamando e mandou bala, você É entendeu? isso, é isso. Então, E você, Lar, você
entrou em várias cidades do interior paulista, inclusive na capital. A forma de comprar nessas cidades que você já está inserida, elas são iguais ou você identifica que tem algo diferente? Como foi para você entrar em São Paulo? As pessoas pensam, poxa, Renan, se eu vou para São Paulo, eu tenho oportunidade de ter muito mais sucesso, porque lá tem muito mais gente Sim, consumindo, tem muito mais produto sendo vendido. É diferente, não é, Lar? Como que sim, foi sua experiência? tem essa ideia que você passou, não, tem muito mais gente consumindo, isso é uma coisa absurdamente realista, né? Você pensa, Bauru, 300 e poucos mil habitantes. Meu, é menor que uma vila em São Paulo, né? Então, qualquer vilinha em São Paulo tem 1 milhão de habitantes. Você entendeu? Ali na Barra Funda, onde nós estamos com a loja, junto com a Leveros, tem 1,5 milhão de habitantes, né? É Aí muito você fala, grande. meu, é muita diferença. O mercado é muito diferente. Só que tem todo esse lado bom, né? Que é um mercado absurdo. Então, você imagina aqui, eu para Bauru, quando o pessoal falava, não sei o que, Bauru, mas você vende muito, tá, para Bauru. Eu falava, não, eu não vendo para Bauru. Se eu vendesse para Bauru, a minha loja ia ser infinitamente menor. Por quê? Bauru é uma cidade grande. Sim, é uma cidade grande, mas a região, eu tenho que ter, para ter 1 milhão de habitantes, faz a conta quantas cidades eu tenho que atender. Sim, bastante. Você tem que fechar o raio aqui Eu tenho que de fechar o pelo raio. menos o quê? 100 Vixe, quilômetros? Ou não, mais? dá mais, dá 150 quilômetros para você 150. conseguir 1 milhão de habitantes. Tem que pegar Bauru, Marília, Jaú, Botucatu e juntando para você conseguir, até Prudente, para você conseguir 1 milhão e pouquinho de E habitantes. são cidades que estão afastadas, né? Não são cidades que estão coladas igual a região metropolitana. Ah, por que que eu fiz a distribuição? Por que que eu fiz a distribuição? É isso. Por isso. Para tentar pegar um mercado maior. Você entendeu? Para não ficar só no mercado de Bauru, que é grande, é uma cidade boa, nada, né, Mas pelo não amor. Mas sustentaria não o volume de sustentaria vendas que um você nicho de precisaria. mercado. Porque, na verdade, a Refrigás trabalha com um nicho de mercado, que é quando quebra um produto na casa do cliente e ele vai comprar uma peça. Bom, eu imagino que todo mundo já teve algum problema num eletrodoméstico. Mas quantas vezes na vida? É isso. Que Você nem tá vamos dar o entendendo? exemplo de uma geladeira. Uma geladeira não quebra de 6 em 6 meses. Você tá entendendo? Ou seja, para você vender para aquele mesmo cliente, você vai demorar depois, ó. Às vezes a vida inteira. É isso. Você entendeu? Então, é um nicho de mercado. Então, pensando como nicho de mercado, eu tenho que pensar em ter escala para conseguir atender um maior número de pessoas, para conseguir, nesse nicho, ser um nicho que compense, né? Que a conta feche, né? Então, foi por isso que a gente pensou. Mas aí você vai para São Paulo, voltando à original. Mas São Paulo é 1 milhão de pessoas ali na Barra Funda, né? Então, só que a vantagem, tem um mercado enorme. Ah, tem concorrência? Tem, mas o mercado é muito grande, realmente é muito grande o mercado de São Paulo. E o cheque lá é maior, eu costumo falar muito isso, que o cheque lá é maior, né? Aqui a gente briga por cheques menores, né? O cheque lá em São Paulo é maior, porque obras são tudo lá é grande, né? Ah, você fala então que o volume de compra, que nem quando uma pessoa vai comprar, o volume de compra dela é muito maior, o É ticket maior, médio dele é é maior. maior, é maior. Porque é a natureza, né? O cara não vai. Põe já. Ah, não, lá instalar 10 ar-condicionados é uma coisa mais comum, né? Aqui, que empresa, quem que vai instalar 10 ar-condicionados? Tem, lógico, mas é uma faixa menor, né? Entendi. Então, só que o mercado é diferente. E entender esse consumidor é o grande desafio. Eu acredito, principalmente para nós aqui do interior, né? Foi para mim, é para mim ainda, entender esse mercado lá. O deslocamento é muito longo, muito difícil. Trabalhou. Semana passada, não, retrasada, eu fui visitar um cliente, né? Porque o básico bem feito é sempre o básico bem feito, né? Sabe aquela coisa de Você ainda relacionamento. visita cliente, Lar? Opa! Você ainda sai pra rua, Vai pra rua. batendo de porta. Poxa, e Ó, aí, e como você tá? aí, como tá? Tudo Legal. bem? Aí eu fui visitar um cliente lá em São Paulo. Levou aí 1h30 para ir e 1h40 para voltar. Para visitar um cliente. Eu, com 3 horas aqui, eu visito quase a cidade inteira, né? Você vai, toma um café com praticamente diversos clientes, né? Então, essa dificuldade. Então, todo mundo tem essa dificuldade lá. Então, lá existe muito televendas, né? O televendas é um canal de distribuição muito grande para lá, como o e-commerce também.
usa-se muito lá devido a toda essa vantagem que tem, mas mesmo assim, o televendas é um canal mais forte lá. E numa cidade como essa, a concorrência acaba sendo grande também, né? Uma cidade que tem muito consumo, que nem São Paulo, você tem também grandes Sim, concorrentes. Ou seja, sim. para você se inserir, para você se infiltrar ali, você precisa ter estratégia Sim. validada, senão não entra, né? É. Então, tem. A concorrência é grande também tem, mas eu vejo muito assim, o atendimento é o diferencial ainda. Não tem o relacionamento com o cliente. O preço é importante? Sempre. Você sempre tem que ter um preço importante e tal, mas se você ficar entrando em todo quanto é briga de preço, você vai quebrar. Sim. Você entendeu? Porque sempre vai ter um cara que vai estar jogando a mercadoria fora. Então, se você entrar em todas as brigas, você tem que ter o preço de mercado ali, bem balizado. Um ou outro produto você põe abaixo, tal, né? Produtos âncoras, tal. Beleza. É a estratégia de cada negócio. Mas eu vejo que, mesmo lá em São Paulo, o atendimento e o relacionamento, e lá em São Paulo, o preço não é tão importante quanto aqui no interior. Ah, então lá eles estão dispostos a pagar mais para ter um relacionamento bom, Um uma experiência, um atendimento, atendimento bom na loja. sim, uma experiência melhor. Por quê? Porque o cara não vai lá do outro lado da cidade por causa de R$ 10. Aqui, por exemplo, se vamos pensar aqui, o supermercado A tá vendendo a carne ou qualquer produto lá por R$ 100. No outro supermercado B tá 98. Eu vejo isso. Muitas pessoas vão lá, pegam o produto que está mais barato no A e vai lá no B e pega o produto que está mais barato no B. Mas Então, lá não. lá não, você vai num e pega, porque não tem condição de você ficar andando. Qualquer coisinha que você vai dar uma volta no quarteirão lá dá trabalho. Você entendeu? Dá Sim. uma volta no quarteirão lá dá trabalho. Então, existe mais essa fidelização. Todo mundo quer, lógico, um preço competitivo, um preço bom. Ninguém quer ficar pagando mais caro, não é esse o caminho. Mas não é centavos que vai fazer Mas não é diferença, né? centavos que vai fazer Ou diferença, igual seja, faz aqui no interior. São Paulo tem capacidade de ter várias outras lojas de um mesmo segmento, que nem Sim, Refrigás. Refrigás hoje está na Barra Funda. sim, Mas eu acredito que vocês já estão com a visão de ampliar para outros bairros também, porque é enorme, né? Você falou sim, Barra Funda, 1,5 milhão. sim. Poxa, Realmente é uma. E lá, o pessoal lá do outro lado não compra aqui, porque é muito longe. No máximo pelo telefone, sim, né? legal, Então lá a distribuição, a logística é muito importante. A legal. gente tem lá entregadores tal que fazem. Tem várias empresas lá que fazem esse sistema de logística que costuma ajudar bastante. Bacana. Pessoal, você que está acompanhando nosso podcast até agora, não esquece de deixar o seu like, compartilhe esse episódio com algum amigo refrigerista do setor de refrigeração, enfim. Compartilha, porque daqui tá saindo dicas valiosas aqui hoje do Laer. E não esquece também de escanear o nosso QR Code e seguir a nossa página lá no Instagram. Porque depois dessa gravação aqui, nós vamos soltar vários cortes com alguns pontos importantes que o Laer tá falando aqui nessa entrevista. Laer, estamos caminhando para o final desse podcast, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa venda da Refrigás. Como eu falei lá no começo, uma empresa geralmente ela é herdada e você tomou a decisão de vender uma parte da empresa. Sim, Como foi isso? Porque, assim, hoje a Refrigás ela está com 5 lojas, né? sim. Vocês estão muito bem no mercado, é uma empresa sólida, estruturada, e você teve essa decisão de vender uma parte da empresa para a Leveros. Como Uhum. foi toda essa transação? Como que funciona quando uma empresa é vendida? Olha, foi. Bom, primeiro teve um namoro, né? Eu acho que o mais importante são os valores, né? Os valores das empresas, isso acho que tem que ter muita sinergia entre valores das empresas. Então, os valores da Leveros sempre foram bem similares aos meus, né, da Refrigás. Eles pensam muito nas pessoas, eles pensam muito no consumidor e eles entendem também que o parceiro dele são os patrões, né, que eles
é difícil atingir o mercado final sem os patrões, então eles focam também nos patrões. Eles focam em treinamento, igual eu fui uma das primeiras empresas que trouxe treinamento, foi uma das primeiras, não, foi a primeira empresa que trouxe treinamento de refrigeração aqui para Bauru. Você entendeu? E vários cursos, vários treinamentos, tem muitos técnicos que aprenderam a trabalhar e nos cursos que a gente patrocinava e trazia para cá. Geralmente era um curso por mês. Hoje é menos, né? Que as indústrias tiraram um pouco o pé e a Ou gente. geralmente é no inverno, né? Que tem os É, treinamentos de sim, refrigeração. porque no verão não dá tempo, né? Então você vê. é, Essa semana teve treinamento aqui de ar-condicionado. Em São Paulo, teve dois treinamentos na loja de São Paulo, um na terça-feira e um na quinta-feira, também de instalação. Em Ribeirão, já teve lá na loja da Leveros, teve um treinamento. Legal. Então, eles têm o mesmo pensamento que eu, de treinar as pessoas, de fazer com que as pessoas se capacitem cada vez mais, né? E até como empresários, como empreendedores, né? Eu também sempre procurei orientar todos os técnicos a como trabalhar, a forma que pudesse, não que a gente é dono da razão, pelo amor, né? Nunca, né? Mas de uma forma que a gente pudesse contribuir com a pessoa. Falar, não faz assim, que isso você não vai conseguir progredir assim, faz assim, assim, que seria melhor para você. De certa maneira, a gente procura sempre pensar nas pessoas, que eu acho que as empresas, elas são empresas porque elas pensam nas pessoas. Sim. Você entendeu? Então, o grande mote de toda empresa é pensar nas pessoas, não primeiro nos colaboradores e depois no mercado como um todo, nas cidades, nas regiões que ela atua. E o pensamento da Leveros foi bem isso. Eles também pensam muito nas pessoas, eles têm planos de treinamento, tudo, tanto para os patrões quanto para as pessoas internas, é, incentivos. Então, existe uma simbiose muito grande entre as duas empresas, né? Entre os meus pensamentos, o pensamento do Tiziano, sempre foram muito coesos nessa parte. E aí, eu não tenho herdeiro, né? A minha filha é uma médica em São Paulo, meu filho é engenheiro lá em Campinas, e ele gosta de pesquisa, ele está trabalhando lá no Sirius, né? Que é o acelerador de partícula. Então, e aí sou eu, né? Então, uma hora eu tinha que pensar em como fazer a sucessão do negócio. Por quê? Porque senão, uma hora dá um Senão morre. negócio, morrer, acabou. Morre até o negócio, né? O negócio morre, O você negócio entendeu? morre. Se não tem Então, sucessão, então eu sempre pensei muito nisso, na sucessão. Como que eu ia fazer para ter essa continuidade do negócio, né? E a continuidade da filosofia também é muito importante, né? Da filosofia de trabalho, e tal. Então, eu acredito que isso com a Leveros acontece. A Leveros tem uma filosofia muito bacana. Eles pensam muito nas pessoas, no trabalho, tudo. E existe essa continuidade, né? Então, hoje, quem trabalha na Leveros não depende, se ia acontecer alguma coisa, eu morrer na volta para Bauru aqui, a empresa vai continuar. vai continuar. Você entendeu? E para a Leveros foi bom também porque ela agora tá com mais um braço, né? Antes era só Sim, só o ar. equipamentos, só ar-condicionado. Agora ela tem um braço que é suprimentos, peças que ela também não tinha. Então ela Sim. agregou um core no business dela que vai ser muito importante para esse crescimento como um todo. Sim, sim. A ideia dele sempre foi atender como um todo os Diversificar. colaboradores, né? Os patrões. Então, atender. Hoje, o técnico instalador, ele não precisa ir para nenhuma outra empresa. Na Leveros, ele encontra tudo, né? Ele vai ter peça, suprimento, a venda do aparelho, aí ele vai ter treinamento. Então, quer dizer, meu, ele num lugar só, ele vai ter completo o atendimento completo das Sim, necessidades dele. sim. Então, essa que foi a ideia da Leveros, né? E a minha também, né? Eu sempre quis ter essa parte completa. A Que gente bacana. se arriscou algumas vezes a vender ar, né? Nós também vendíamos pela Refrigás,
mas é um mercado muito grande. E ou você é grande ou você não é. Então foi muito difícil entrar nesse mercado e eu havia desistido desse mercado na pandemia. Na pandemia eu desisti desse mercado. De Eu falei, vender ar-condicionado? uhum, sim. Na pandemia eu liquidei meu estoque e aí a gente ficou trabalhando mais com peças e suprimentos. Ou seja, Lair, você testou várias coisas para chegar no modelo que está hoje, né? Então foi Ah, a sim. transportadora, foi ar-condicionado. Sim. Então o empreendedor acho que é isso, ele tem que Sim. testar, ele tem que validar. Poxa, deu certo, ótimo, vamos alavancar. Não deu certo, tira o pé, vamos mudar a rota. Sim. Eu acho que isso é natural para quê? Para ter sucesso, Sim. como vocês estão Sim. tendo hoje. Sim. Então, hoje, para você poder passar por uma dificuldade no mercado, para uma zona instável da economia, é se juntar com os maiores e Sim. se juntar num modelo de negócio que já está funcionando, né? Sim. Sim. Algo que Sim. já funciona. É. Porque eu falo hoje, você criar um negócio do zero é muito mais difícil do que anos atrás. Sim, 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 Porque o sim. Brasil, é o que você falou, não dá espaço para amador. Não, Então, a não. partir do momento que você investe em algo que já está funcionando, que já está validado, a Sim. probabilidade de ter sucesso é muito maior. Não, muito. Muita diferença, né? Bacana. E Lair, para a gente poder encerrar o nosso episódio hoje, que mensagem você deixaria para todo mundo que está assistindo o nosso episódio, para todos os empreendedores, para as pessoas que queriam conhecer a sua história? O que você deixaria hoje de conselho aqui, Olha, como mentor do nosso programa? olha, sei lá, o que que eu poderia falar para as pessoas que querem empreender, que querem crescer, dinamizar? Primeiro, a primeira coisa que a pessoa tem que entender que o CNPJ é diferente do CPF. Eu acho que eu vejo muitos empresários confundir CNPJ com CPF. E isso é uma regra básica. Porque às vezes a pessoa vê lá, entrou R$ 1.000 no caixa da empresa. Não, eu tenho R$ 1.000. Não, você não tem R$ 1.000. Aquele R$ 1.000 que entrou no seu caixa, você tem que pagar o fornecedor primeiro, pagar seus colaboradores. Daqueles R$ 1.000, se sobrar 10 para você, tá bem. Você entendeu? Então, saber separar o CPF do CNPJ, eu acho que é importante. E não persistir em erros. Eu acho que viu que o negócio não está dando certo, não adianta ficar fazendo quebra-galho. Eu acredito que você teve uma ideia, fez um negócio aqui, tal, tal, não está dando certo, muda a rota. Porque se você ficar persistindo, pode dar muito ruim, você entendeu? Porque você vai só aumentar o prejuízo, né? Isso Vira bola de aconteceu neve, comigo. né? Você vai empurrando com a barriga, vai empurrando, empurrando, Sim. chega uma hora que tá enorme e se E torna aí muito não mais tem. difícil de corrigir. Sim, entendeu? Então, quando ela tá pequena, você consegue fazer uma correção mais rápida. E a hora que tá grande, já é difícil a correção. Você entendeu? Então, eu acredito que essa é uma lição que eu aprendi a duras penas e eu gosto muito de falar para as pessoas. Tá dando errado, corrige rapidamente. Para e, ó, não tá dando lucro, não tá dando certo, então tem que fechar, né? E lembrar que, né, o lucro não é pecado, é o lucro que paga o salário de todo mundo, é o lucro que paga os impostos, que são muito mais do que a retirada, né? Mas é o lucro que faz a empresa sobreviver. Então, a empresa tem que focar sempre em ter rentabilidade. Ela tem que focar na última linha, sempre estar no azul. Bacana, legal. Lair, já fiz vários episódios e nesse em específico eu aprendi algo diferente com você. Vários empresários que sentam aqui nessa mesa, eles falam muito em vendas. Venda, 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 venda. E hoje eu identifiquei em você algo diferente. Você não falou tanto em venda, mas você falou mais em pessoas, em comportamento, em modelo de negócio. Sim. Eu acredito que isso é uma característica para o empresário ter o sucesso. Porque muitas vezes, quando a gente fica muito fissurado em venda, a gente acaba esquecendo os outros fatores que contribuem para que a venda aconteça. Sim. E no seu caso, não. Você falou de pessoas, de colaborador, em pensar no patrão, que é o quê? Que é o técnico que está levando a venda até o cliente. Eu acho que isso é importante. Muitas vezes o empresário ele esquece que para a venda acontecer precisa todo um ecossistema funcionar. Sim. E existem coisas que são mais importantes do que a venda. Sim. Que é o quê? O modelo de negócio como um todo. A gente precisa estar pensando lá na frente, poxa, hoje o meu negócio funciona dessa forma. Mas será que ano que vem vai funcionar? Sim. E se tiver uma outra pandemia? Como que vai ficar as coisas? Hoje o empresário não pensa nisso, só está pensando no hoje. E eu acredito que pensando no amanhã, nós conseguimos inovar mais rápido e se adaptar melhor às mudanças.
aprendi isso daqui hoje com você no podcast. Sim. Muito bacana. Pessoal, se você também aprendeu uma dica importante aqui hoje, vai lá no nosso Instagram, @omentorpodcast, e compartilha lá também. Já escreve aqui nos comentários do YouTube também, que eu acredito que esse episódio ele foi divisor de águas aí na sua carreira, na sua profissão, enfim, no seu negócio. Lair, muito obrigado por obrigado esse tempo que você esteve aqui contribuindo, sendo o nosso mentor. Que isso, obrigado. Espero revê-lo aqui Sim. em outros momentos e foi muito bom falar contigo. Prazer foi meu, meu amigo. Prazer muito foi bom. Meu. Se precisar, Pessoal, a gente tá junto. Opa, tamo junto. Pessoal, muito obrigado pela sua companhia também. Espero rever vocês aqui em outros episódios. Fiquem conosco aí. Não esquece de compartilhar esse episódio, deixa o like e já escaneia o QR Code também para você poder seguir a gente lá no Instagram. Muito obrigado a todos e vejo vocês no próximo episódio. Tamo junto.